Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro Mecanismos da Mediunidade, falando acerca da vontade, que é a fonte que geram os pensamentos e que, por outro lado, seleciona também os pensamentos que a ele chegam, ao espírito chega. Vimos na semana passada que a vontade é um processo de desenvolvimento, é o resultado do desenvolvimento da razão. A razão é o reconhecimento da existência da lei de ação e consequência. Não chamaremos aqui de ação e reação, porque tem uma conotação muito mais física, mas o processo é o mesmo. É ação e consequência, causa e consequência. Em tudo há uma causa e consequência. Em tudo, absolutamente tudo. O universo ele é lógico, ele é racional, ele é inteligente. Por quê? Porque ele é pautado em matéria e princípio inteligente, princípio material e princípio inteligente. Então, tudo que rege o universo está pautado na causa e consequência. Portanto, não existe acaso. Um grande reticulado de causas e efeitos, onde tudo começa com Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Causa e efeito. Né? Deus é a causa e todos os efeitos. E nós vamos descobrindo essas parte dessa teia, desta malha, na medida que vamos desenvolvendo a própria inteligência. O que é desenvolver a inteligência? Não é ter a razão, não, é descobrir a razão que existe, criada por Deus. As relações de causa e efeito. Quanto mais compreendemos as causas das coisas, mais ampliamos o nosso entendimento. E com isso, não passamos a ter razão, passamos a reconhecer a razão das coisas que Deus criou. E quando a gente descobre aquilo que estava incompreensível, velado, aparentemente escondido, porque não tem nada escondido, mas para nós, eu não entendo, então aquilo está velado, está escondido. Quando aquilo é revelado, é desvelado, aquilo passamos a denominar de verdade. O que é verdade? A verdade é descobrir a causa de um efeito. Não existe verdade de cada um. Existe a interpretação da verdade universal, absoluta, eterna de cada um. Interpretação da verdade. Esse quinhão de interpretação podemos classificar como uma verdade relativa daquilo que conhecemos e daquele que conhece. Mas a verdade ela é absoluta, eterna, atemporal, né? E vamos descobrindo essa verdade, que é, enfim, as causas que levam aos efeitos. André Luiz começa com vontade e aperfeiçoamento. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do homem à simples tendência que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. Então, decidir é deliberar. Deliberar é interlegir. Entre as coisas que estão ali, você vai decidir, decidir, optar por uma delas. Isso que é a inteligência. E aí, no começo, no aspecto primário, que ele coloca aqui, eu vou ler de novo. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do homem à simples tendência, que no fundo é aspecto primário da faculdade de decidir. A tendência que ele tem é uma primariedade da inteligência, da faculdade de decidir. Ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza,
repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento sempre difícil e à expansão sempre laboriosa, para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, onde encontra os mesmos tipos de onda dos que se lhe assemelham, capaz de entreter-lhe a egolatria no gregarismo das longas simbioses em repetidas reencarnações de aprendizagem. Ora, é um comportamento que a gente mantém, já não somos mais primitivos, primários, mas um comportamento que a gente mantém. Perceberam que o que ele está colocando é o seguinte: a nossa tendência é uma inércia, uma resistência a mudar de pensamento, é ficar alimentando os próprios pensamentos e com quem nós os compartilhamos. Então, novidades, o que é desconhecido, causa receio, causa insegurança, portanto, não nos aventuramos. É muito mais seguro e muito mais cômodo mantermos aquilo que já sabemos. Nos aventurar implica em risco. Como não queremos correr risco, então nos mantemos inertes. Interessante, né? Esse isolamento é tanto maior. É só pegar um exemplo simples. Você se aventura a expor a tua ideia numa reunião do teu trabalho. Se você não apresentou a ideia tão redondinha que as pessoas acolham e começam a bombardear, o que você faz com aquilo? Você se retrai, você se fecha e fica só murmurando com quem pensa como você. Por quê? Porque é mais cômodo ficar com a panelinha, né? Agora, avançar dá trabalho, exige um pensar com lógica, um pensar racional, um tentar demonstrar aquilo que você pensa, apesar das resistências alheias. Por isso que a gente pensa antes de falar, pensa antes de apresentar, pensa antes de fazer, que é para quando fizermos, as consequências terem sido previamente esperadas, previstas. É um mecanismo de aprendizado, né? E isso vai desde um bichinho, né? Um animal, que como é que ele faz? Ele se retrai. Toda vez que ele se sente acuado, ele se retrai, ele se fecha. E aí ele vai se expandir, se o meio é hostil, ele volta. Criancinha, entra no elevador, cumprimenta uma criança do vizinho. O que ela faz? Ela se esconde atrás dos pais, de vergonha. O que é a vergonha? A vergonha é justamente essa retração de um ambiente aparentemente hostil. Ela não sabe lidar com pessoas estranhas. Agora, quando ela sai do elevador e entra em casa, aí ela está segura, então ela se expande. Então, esse processo é algo que exige de nós sempre uma proposição. Exige uma atitude de avançarmos em relação ao desconhecido, em relação às coisas novas, em relação a novas experiências, porque senão estaremos fadados a continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então eu vou ler o texto para, em cima desses comentários, ver se é isso mesmo que ele quis dizer e se a gente entendeu, né? Nesse sentido. Vou ler já desde o primeiro, tá? A memória e a imaginação ainda curtas limitam a volição do homem à simples tendência que, no fundo, é aspecto primário da faculdade de decidir. Ele mesmo opera a retração da onda mental que o personaliza, repelindo as vibrações que o inclinem ao burilamento sempre difícil e à expansão sempre laboriosa, dá trabalho, para deter-se no reino afetivo das vibrações que o atraem, que ele já conhece, onde encontra os mesmos tipos de ondas dos que se lhe assemelham,
só anda com quem fala, com quem torce para o mesmo time. Capaz de entreter-lhe a egolatria no gregarismo das longas simbioses em repetidas reencarnações de aprendizagem. Por isso que nós andamos em tribos. Por isso que nós buscamos a segurança de um campo social. Quem é professor de crianças, né, sabe que numa sala de aula, os alunos, quando juntos, eles até fazem coisas que isoladamente eles não fazem. Você quer controlar a classe, você pega os alunos mais destacadinhos e os isola. E aí eles não têm força. Por quê? Porque eles não comungam a comunhão de ideias está distante. Agora, se ele juntou todos, deixou-os à vontade, aí ele abaixa a cabeça nas costas do outro e faz uma piadinha. Ele não levanta a cabeça e faz a piadinha no tete a tete. Ele esconde, fala baixo, grita, papapá, e aí você não sabe identificar. Por quê? Porque ele está seguro, graças à proteção do grupo que pensa como ele. Pensar diferente exige, dá trabalho, mas nós fomos criados para conhecer o universo. Nós vamos expandir a nossa inteligência, nós vamos expandir o nosso campo de ação, nós vamos expandir o nosso conhecimento. Isso é do mecanismo universal que está dentro de nós. É mais dia, menos dia. Todo espírito está numa condição, mas ele tende a ampliar o seu campo de influência gradativamente. Isso é da lei do universo. Continuando. A civilização, porém, chega sempre. O progresso impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. As modificações da escolha acompanham a ascensão do conhecimento. A vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Eu vou ler esse último parágrafo. A vontade de prazer e a vontade de domínio, situações mais primárias, no curso dos largos séculos, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. O exemplo que a gente já comentou e vai falar novamente é, por exemplo, aprender a ler e escrever. É um negócio, um esforço maluco. Aprender a ler e escrever é aprender um código, né, que o outro já implantou, saber passar esse código e receber de volta entendendo a mesma coisa. Nós passamos a vida inteira trocando frases. E quantas vezes a gente fala, puxa, mas não foi isso que eu entendi. O outro, mas foi isso que eu falei. Então, é um trabalho, um esforço enorme. Porém, depois que nós aprendemos a ferramenta da leitura, que na verdade a leitura é uma conversa à distância com quem escreveu, porque quando eu estou na frente da pessoa, eu troco pensamentos, né? Imediatamente. Eu falo, ele ouve, ele fala, eu ouço. É um diálogo. Quando eu leio, eu estou estabelecendo essa troca de pensamentos à distância. A pessoa que escreveu não está na minha frente, mas eu estou captando o pensamento dela. E estou devolvendo o pensamento para ela. Ela talvez não esteja sintonizada e não está recebendo. Mas há uma permuta de ideias, sem dúvida. E agora vamos ao ciclotron da vontade. O que é ciclotron? Eu vou ler primeiro para ver aqui qual que é o conceito. O conceito a gente sabe, né? Só para tentar balizar o exemplo, né? Vamos lá primeiro.
arremessa a criatura naturalmente à própria onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes da evolução. Alcançando semelhantes estágios de consciência, a vontade, no campo do espírito, desempenha o papel do ciclotron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contraponham aos impulsos. E é ainda com essa faculdade determinante que ela preside as junções de onda, junto àquelas que se propõem assimilar no plano das sintonias, de vez que, quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Nossa, é um parágrafo dificílimo, né? Vamos tentar arranhar algumas ideias aqui. Então, primeira coisa, o que é ciclotron? Tá? Vocês já devem ter visto que se eu amarrar uma pedra num barbante e começar a girar, quanto maior a quantidade de giros que eu vou passando ali, a energia, maior a velocidade que a pedra vai atingir. Tudo bem até aí? Então eu começo, ela vai devagarinho, aí eu vou aumentando, e assim a fonte, que é a minha mão, vai transmitindo uma força e uma energia para a pedra, que vai transformando essa energia que eu estou colocando aqui de movimento em também energia de movimento, e vai aumentando a velocidade. Esse é o modelo mecânico do ciclotron. Acontece que hoje já é muito comum, ciclotron é ciclo, né? Se dentro de um tubo carregado magneticamente, com um campo magnético, então imagine um ímã, tá? Um ímã. E esse tubo é oco. Se nós jogarmos uma partícula elétrica, dependendo das condições, ela entra com uma velocidade baixa e, na medida que, dependendo das condições, a velocidade dela vai aumentando, como a pedra no barbante. Por quê? Porque é uma carga elétrica que está jogada onde tem campo magnético, e dependendo das condições, aquele campo magnético provoca uma força e vai aumentando a velocidade da partícula. Partícula aqui, partícula elétrica, pequenininha. Só que ao invés de fazer um tubo, nós vamos imaginar um anel tubular, que ele é todo ele é um ímã tubular, é um anel enorme assim, tá? Se joga a partícula ali, e aí o que acontece? Ela vai recebendo uma força, vai aumentando a velocidade, vai aumentando, mas acontece que aquilo é circular. Então ela vai aumentando a velocidade. E assim se obtém velocidades altíssimas, inimagináveis, assim de outra forma. São partículas com cargas elétricas ou partículas subatômicas ou até atômicas, que são aceleradas. Né? Vamos imaginar um tamanho de um tubo, né, desse, um túnel desse na Europa, né? Ele tem de raio 30 quilômetros. Ele fica embaixo de cidade. 30 quilômetros. Eu não sabia que eu ia ler, senão eu pegaria todos os detalhes. Na semana que vem eu trago a cidade, o raio preciso. Mas é dessa natureza que nós estamos falando, de um ímã circular. Né? Aí as partículas são jogadas lá e vão acelerando. Acelerando até quando, Zé? Até quando atinge uma velocidade que vai explodir, vai destruir aquilo que eu colocar na frente, aquilo que eu colocar como anteparo. É como
um caminhão que vai bater num barranco. Eu estou aumentando a velocidade do caminhão. Estou aumentando. De repente, se coloca ali um anteparo, uma partícula, outra, uma parede. E a hora que esse caminhão bate, o que acontece? Ele destrói, ele se fragmenta, tanto o anteparo quanto ele mesmo. A hora que ele fragmenta, os cientistas registram qual é a trajetória e velocidade dos fragmentos. E assim você vai descobrindo quais são as partes que compõem a partícula, tanto que está viajando quanto aquela que é destruída. E assim se descobre a composição subatômica dos átomos, etc. Deu para ter uma ideia? Então vamos lá. Aqui ele está falando que nós fazemos algo semelhante com a vontade. A vontade ela vai adquirindo cada vez uma intensidade maior como um ciclotron. No começo, essa vontade ela é capenga, ela é meramente uma ideia. À medida que vai se aprimorando essa ideia, vai se aumentando a intensidade desses pensamentos, dessa ideia, dessa vontade, até que ela atinge os pensamentos e as outras vontades de outros que estão vindo. E aí é a hora que se estabelece o choque e você vai aproveitar aquilo que te interessa ou rejeitar as partes que não te convêm, porque há um choque de ideias. Essa é a imagem que pelo menos me vem à mente aqui. Vamos repassar, né? E a leitura para ver se encaixa o que nós comentamos. Arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes da evolução. Mandamos. Alcançando semelhante estágio de consciência, a vontade, no campo do espírito, desempenha o papel do ciclotron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contraponham aos impulsos. Atropela, passa por cima. E é com essa faculdade determinante que ela preside a junção de ondas, a união de ondas, as ressonâncias, as interferências, junto àquelas que se propõem assimilar no plano das sintonias, de vez que, quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Acho que deu para a gente ter uma ideia. Na outra semana continuamos. Prazer em revê-los. Nossos cumprimentos a todos. Hoje trouxemos como tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 19, do qual São Luís responde a seguinte pergunta: se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta de São Luís: certamente que não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazerdes com moderação, com objetivo útil, e não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve, ao mesmo tempo,
se corrigir a nós para ver se não a merecemos também. Vemos em seguida a seguinte observação: não é possível que Jesus haja proibido se censure o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repreensão. No livro O Consolador, na questão 63, foi feita a seguinte pergunta: considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? E Emmanuel responde: entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar para especialização de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para com Deus. Na vida, só é possível e válido o autojulgamento, porque somente o próprio indivíduo é capaz de avaliar tudo o que se passa em seu íntimo, o que lhe dói, o que lhe faz duvidar e sofrer, bem como o que lhe agrada e preenche o coração. Se muitas vezes sentimos que as pessoas que nos cercam são incapazes de nos compreender e nos julgar adequadamente, como é que poderemos ser juízes imparciais nas razões alheias? Assim, ao analisarmos alguém, é imprescindível ponderarmos que o seu comportamento é compatível com tudo aquilo que ele conseguiu aprender como sendo mais correto e adequado, mesmo que a nós possa parecer completamente errado e inconveniente. E o mais interessante é que, quando criticamos negativamente alguém, estamos obrigando a nos comportar de maneira diferente, a fim de não errarmos naquilo que temos por inconveniente no outro. Com isso, nos determinamos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Porém, se procurarmos agir de maneira mais empática e compreensiva, muitas ideias preconceituosas se afastarão de nossa mente, ao deixarmos de sentir certo prazer em ficar avaliando o comportamento alheio e, igualmente, comentando-o com outras pessoas. Não mais nos atormentaremos com suas imperfeições de caráter, aceitando o fato de que cada criatura oferece tão somente aquilo que tem e realiza aquilo que sabe, como consequência do grau de maturidade e evolução que já conseguiu alcançar. E no capítulo 10 do Evangelho, vemos a descrição de indulgência, do qual nos diz: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos
senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo um ar de se atuar à falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. E esse espírito José nos leva a uma reflexão. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais do que o culpado. E esse Espírito nos alerta. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com os que fazem vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? A recomendação de Jesus, descrita em Mateus no capítulo 7, nos diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ela costuma ser interpretada como um alerta para o fato de que, em nosso grau de evolução, não temos condições de emitir um julgamento de maneira justa e imparcial, exatamente porque nosso ponto de vista é ainda muito limitado. Ou seja, não estamos de posse de todos os fatores referentes ao acontecimento e não possuímos uma visão real da situação. Assim, para não cairmos em erro, seria prudente, então, abstermos-nos de julgar. Podemos, porém, ampliar essa interpretação e compreendermos que Jesus poderia igualmente estar nos alertando para o fato de que não existe em realidade aquilo que costumamos chamar de juízo de valores, pelo menos não como o entendemos, ou seja, não devemos julgar, porque o critério que comumente utilizamos para definir o que é bem e mal não está exatamente de acordo com a realidade, se analisado do ponto de vista da vida eterna e da vida do Espírito. Isso porque somos ainda imperfeitos. Dessa forma, além do fato de jamais termos condições de conhecer todas as peripécias envolvidas num acontecimento, para então avaliá-lo com propriedade, existe também a verdade que nem sempre que aquilo que julgamos como um mal seja realmente maléfico ou vice-versa. Nosso ponto de vista é efetivamente muito estreito para cogitarmos emitir julgamentos. Por isso, Jesus, constatando nossa visão frágil, aconselhou-nos a não julgar. Fica cada vez mais claro que Jesus, quando dizia não julgueis, que essa faculdade ainda não nos está disponível, por nos faltar competência espiritual para tanto. A mesma recomendação nos apresenta o Espiritismo. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com os que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? O mais aconselhável é, ao invés
de certezas fundamentadas em julgamentos frágeis, que possamos recorrer mais à prática da empatia, aquela que nos convida a entrar nos sentimentos dos irmãos de jornada, experimentando-lhes as dores e as vivências, sempre conscientes de que existe mais vantagens em ampliar nossa visão de vida, abertos às possibilidades, do que em nos sentirmos como os donos da verdade. Vamos concluir com um tema do livro Fonte Viva, que se chama Palavras, do qual Emmanuel diz: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Não te arrependerás de calar a explosão de cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação. Não te arrependerás de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. Não te arrependerás de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. Não te arrependerás de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. Não te arrependerás de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. E assim nós terminamos o tema de hoje, desejando a todos muita paz. Muito obrigada.